Boa noite a todos. Hoje vamos apresentar a audiência da LOA, que é o orçamento para o exercício de 2024. Os valores que a gente vai apresentar aqui é uma prévia, um fechamento parcial. Eu sou a Carla, diretora do Departamento de Contabilidade. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a encarregada do Departamento de Contabilidade, sou a Cleide. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar a todos nessa noite. Meu nome é Gabriel e represento a administração. Sou diretor de administração municipal. Eu vou começar explicando para vocês o que é a LOA, que é o orçamento do município, ou seja, ele é composto pela Câmara Municipal, os valores das despesas previstas para a Câmara Municipal para o próximo exercício e a Prefeitura também. A gente vai falar um pouco sobre os instrumentos de planejamento, que é o PPA, que é uma peça de planejamento para os próximos 4 exercícios, que já foi feito lá atrás, em 2021, com a vigência de 2022 a 2025. A LDO, que vem para orientar, eles são todos interligados. Tem um elo de ligação entre o PPA, a LDO e a LOA. Por quê? A LOA vai orientar a elaboração a LDO, vai orientar a elaboração da LOA, que é o orçamento em si, que é o que realmente vai ser executado de prioridade para aquele exercício. O que é a LOA? A gente fez um breve resumo, que é uma lei de iniciativa do Poder Executivo, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei 4.320, estima a receita e fixa as despesas para o próximo exercício. Nesta lei está contido um planejamento de gasto que define as obras e os serviços que serão prioritários para o município, levando em conta os recursos disponíveis, que é o que a gente estava já discutindo há alguns dias. Por quê? Para a elaboração do orçamento, a gente sempre tem uma cautela, mas assim, para esse próximo exercício é primordial, porque último ano de mandato, muita cautela, assim, um cenário nacional incerto, diante da queda do repasse. Inclusive, essa semana o governo federal fez um pronunciamento de que se compromete a manter pelo menos o repasse do FPM do ano passado. Só que, assim, é um momento de muita incerteza, porque quando a gente vai elaborar o orçamento, o que a gente já espera? As receitas vão sempre aumentar para o próximo exercício. Aí a gente fez a peça, tipo assim, já tinha feito uma previsão, de repente se depara com uma notícia dessa. Então, assim, é um cenário de muita incerteza para a gente. E, assim, é uma das principais receitas para o município, que é o FPM. O Gabriel pode explanar um pouquinho mais sobre o assunto. Perfeito. Nos últimos meses, nos últimos 3 meses, em todo o território nacional, a gente tem visto uma grande queda de arrecadação através dos repasses feitos pelo governo federal, E Martinópolis não é uma exceção à regra, A gente subdepende, de receitas federais e estaduais também para mantermos a operação, mantermos o melhor atendimento aos munícipes. E essa arrecadação, esse repasse, melhor dizendo, ele caiu gradativamente, Dos últimos 3 meses, o repasse ele caiu de forma substancial, e a gente tem procurado vários mecanismos para que a gente consiga controlar os custos fixos, os custos variáveis, as despesas pré-fixadas, buscando também, a gente precisa também como município, é muito importante frisar isso, a gente precisa buscar fontes de receitas internas, que melhorem, no decorrer do tempo, para que a gente seja um município autossuficiente com as suas operações. Em qual sentido, Gabriel? A gente precisa melhorar algumas receitas. Um exemplo é a nossa água, A água ela tem um valor mínimo hoje de R$ 14,20, sendo que o custo operacional para a gente manter o mínimo hoje é quase R$ 30, é R$ 28,60. Então, ela fecha de forma deficitária, E esse fechamento deficitário, ele acaba prejudicando outras receitas que poderiam ser revertidas à população
de uma forma substancial, seja na saúde, seja na educação, seja na infraestrutura. Por quê? Porque a gente precisa realmente preencher essa lacuna, pagar essa conta, né? Esse é um pequeno exemplo, a questão da iluminação pública, né? Todos os moradores pagam a tarifa de iluminação pública, né? A tarifa de iluminação pública é R$ 6,80, que é repassado. Você pode olhar lá na sua conta de energia todos os meses, R$ 6,80. Para se manter a iluminação pública, deveria ser um valor de R$ 16,88 por casa, né? Então, assim, é um déficit extremamente alto e que a gente acaba tendo que utilizar de outras receitas para conseguir suprir esse déficit. Então, é muito importante a gente frisar que, para que a gente tenha uma gestão efetiva, a gente precisa melhorar as receitas municipais, claramente, sem onerar a população. Essa não é a visão, onerar a população, mas, pelo contrário, corrigir algo que está deficitário para conseguir entregar de uma forma melhor e ampla um serviço público de qualidade, seja na área do saneamento, porque se eu consigo investir no saneamento, eu melhoro minhas condições e indicadores na saúde. Saneamento é primordial. Eu preciso de recursos para melhorar o meu saneamento, eu preciso de recursos para mim conseguir mudar o parque iluminatório. Os dois exemplos básicos que eu dei aqui, saneamento e iluminação pública. Se a gente tem receita para melhorar o nosso parque de iluminação, a gente troca as nossas luzes, coloca 100% LED na cidade, vai gerar uma economia, as receitas vão bater e a gente consegue melhorar, diminuir os custos, chegar numa eficiência bacana e investir em prol da população. Então, a nossa visão é, sim, melhorar as receitas municipais, sem onerar a população e trazendo uma questão de qualidade a todos, tá? E, como a Carla bem pontuou, as receitas elas têm caído gradativamente. A gente vive um momento de incerteza e instabilidade, né? O governo federal ele publicou que realmente ele vai manter o valor do repasse do FPM com base no ano passado, só que até o momento a gente não viu isso acontecer. Isso é uma promessa, né? Então, a promessa que foi pontuada, mas a gente não sabe se isso vai acontecer efetivamente ou não, tá? Mas o município tem sim buscado mecanismos para que a gente consiga manter as nossas contas em dia, as nossas operações em dia, da melhor forma possível e atendendo da melhor forma possível a população. Dando continuidade, alguns meses atrás, a gente abriu uma coleta no site, um formulário, onde a população podia participar. Nesse período da LOA, a gente teve uma adesão muito baixa. Somente 4 munícipes participaram, mas assim, na época da LDO teve uma participação um pouquinho maior e a gente já observou assim, que algumas das solicitações, né, não todas, da população já estão contidas na LOA por meio de emendas ou por meio já do próprio departamento, já fez essa previsão. Um dos exemplos que a gente cita, que os munícipes pediram, deu sugestão, tem solicitações, né? Centralização de departamentos, visando a redução de custos, criação de um espaço de lazer lá na estação, ainda citou como modelo a cidade de Presidente Epitácio, terceirização da frota, incentivo à leitura por meio de projetos extracurriculares, estudo para redução de custos. Como exemplo, o munícipe citou assim, ter um espaço para realização de eventos, reduzir aluguéis, essas coisas assim, dando sugestão para a administração analisar, fazer esse estudo para reduzir o custo. Moradia popular, orçamento participativo nos bairros e distrito, que isso, inclusive, a gente já está vendo, né, Gabriel? Possibilidade de se realizar já agora. Identificação nas escolas, pediu assim para ter uma lista com o nome dos alunos e celular do pai, identificação da rota também do transporte. Incentivo para voltar às festividades de 9 de julho, horta nos bairros, moradia popular por meio de cooperativas, frente de trabalho para realizar serviço de limpeza na cidade,
manter a atual política de uso do dinheiro público, economia, visando eficiência, e também citou a questão de pediatra nas ESFs. Aí esse do pediatra tem já uma emenda do Legislativo para ampliar o atendimento dessa especialidade, que aí já foi levado essa sugestão do munícipe para o departamento para ver a viabilidade de se colocar em prática esse pedido do munícipe. Aqui nós vamos falar das receitas por fonte prevista na prévia para o próximo exercício. No Tesouro, a gente pode observar que tem uma previsão de quase 93 milhões. Na fonte estadual, 19 milhões e 600. E na fonte federal, 12 milhões e 400. Ou seja, percebe-se que, assim, por mais que a gente tenha bastante ajuda do governo federal, estadual, a maior parte ainda fica por conta do município mesmo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre as despesas por função, como ficou alocado. Aqui vocês podem observar que na função legislativa, que é o valor previsto para a Câmara para o próximo exercício, 2 milhões e 400, e o do Executivo subdivide nessas funções. Na administração, 11 milhões, na assistência social, 6 milhões, Previdência Social, 860 mil, na saúde, 34 milhões, na educação, 37, na cultura, 1 milhão, no urbanismo, 13 milhões, saneamento, 4 milhões, gestão ambiental, 2 milhões, na agricultura, 1 milhão 400, comércio e serviço, 1 milhão e 300, transporte, 2 milhões, desporto e lazer, 1 milhão e 200, encargos, 3 milhões e 700, que aqui compõe o pagamento de precatório, parcelamento, PASEP, todos esses encargos do município. E a reserva de contingência de 1 milhão e 233 mil, que é para suprir atendimento de riscos e eventos fiscais imprevistos e passivos contingentes, ou seja, saída de recurso possível, mas não provável. Aqui, assim, alguma ação judicial que não foi prevista, que tiver necessidade de se utilizar, tem essa reserva. Por esse gráfico, a gente pode ver que as funções que mais estão alocados os recursos é na saúde e na educação, que são as duas barrinhas ali que embaixo está o 10 e o 12, que é a função 10 da saúde e a função 12 da educação. Que essas funções têm o mínimo constitucional que o município precisa aplicar, que é 15% da receita de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Aqui a gente arredondou. Na saúde está alocado 25 milhões, é um pouco mais. Na educação também 30 milhões. Ambos estão além do mínimo aqui. Porque a gente percebe que são muitas demandas e a receita ali meio que congelada. Mas tem que cumprir esse. Aqui nós vamos apresentar os novos programas que estão sendo executados e os que vão começar a ser executados em 2024. Um exemplo é o Bolsa Banda, que é decorrente da Lei Ordinária 3.267 de 2022, que é paga uma bolsa de R$ 150 mensal para o aluno integrante, mas ele tem que cumprir vários requisitos. O Poupa Tempo, que em breve será inaugurado, que ele é decorrente da Lei 3.276 de 2022, e a atividade delegada da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que é decorrente da Lei Ordinária 3.345 de 2023. Também serão executados em 2024. Aqui a gente fez um resumo sobre as despesas com o pessoal, que já pega uma boa parte do orçamento, que é a despesa com o pessoal do Legislativo, 1.937 milhões, do Executivo, um pouco mais que 61 milhões, essa previsão. E o auxílio alimentação do Legislativo, 96 mil, e do Executivo, um pouco mais que 11 milhões. Aqui nós vamos falar sobre as subvenções e os repasses às entidades. Aqui a gente fez um quadro. Nesse valor do Tesouro já estão inclusos o valor de emendas impositivas. Os vereadores podem destinar 2% da receita corrente líquida do exercício anterior, que deu 2.262.700. Desse valor, 50% é para a saúde. Aí ele está todo alocado no Tesouro, aqui o valor que foi destinado para as entidades. Mas aqui podemos observar o valor de subvenção do Tesouro, 5.800.000. Estadual, 1 milhão. Federal, 2.600.000. Aí tem um quadro agora mais adiante que a gente
distribuiu, exemplificando certinho, da APAI, da Santa Casa, são essas entidades, a Vila Vicentina, a Associação dos Cegos, de Presidente Prudente, o Hospital de Esperança, a Creche Junqueira e a Casa de Proteção Integral ao Adulto de Rancharia, que atende pessoal do nosso município, nessas entidades de outras cidades. Aqui também fizemos um quadro expondo para demonstrar o valor que foi destinado através das emendas impositivas dos vereadores para a APAI, para a Santa Casa e para a Vila Vicentina, dá R$ 787 mil. E somando essas entidades, um exemplo, a APAI vai receber de todas as fontes no próximo exercício 901 mil. A Santa Casa, 6.893.000. E a Vila Vicentina, 492 mil. Fizemos também previsão de convênios, porém só de recapeamento, 1.155.000. E os demais casos, a gente vai abrir os créditos mediante a concretização, aguardar, né? Se está tudo certinho para poder fazer essa previsão, abrir o crédito. Pessoal, é isso que a gente tinha que apresentar. Agora a gente deixa a palavra para quem quiser fazer uso. Alguma dúvida? Importante pontuar, gente, que todas as pontuações que nós fizemos são pontuações técnicas, né, com valores técnicos e distribuídos, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham alguma pergunta, como a Carla bem pontuou, a gente fica à disposição para tirar as dúvidas, para sanar, tá, todas as perguntas que vocês tiverem que fazer, tá? A gente está aqui para realmente somar e servir, tá bom? No que for necessário. Tendo alguma dúvida, só pontuar, a gente está à disposição, tá? A gente declara encerrada, então, a audiência, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, até na sexta-feira, quiser procurar o Departamento de Contabilidade, ou através do e-mail ou telefone, fica à vontade. Quiser enviar alguma sugestão também, tá? E é isso, eu queria agradecer a Juliana, que também nos auxiliou nesse trabalho, o pessoal da Câmara por todo o apoio, e uma boa noite a todos.